Não é novidade para ninguém que, antes das cisternas e dos poços artesianos terem se tornado populares, os principais recursos de captação de água da chuva no semiárido nordestino sempre foram os açudes e os barreiros. O açude do sítio do meu avô, por exemplo, foi construído no início da década de 60, onde participei ativamente daquela obra. Esse tipo de projeto geralmente era executado na força bruta. Os jegues eram as principais ferramentas de transporte de terra, que era escavada manualmente e conduzida em pequenos caixotes suportados por cangalhas nos lombos dos animais. O vai e vem da jumentada, conduzida por um bocado de trabalhadores braçais, acabava por resultar num grande paredão de barro pisoteado ligando as duas margens dos rios secos. Vale a pena lembrar que a maioria dos rios do sertão nordestino não são perenes. Isso significa dizer que só escoa água neles quando chove, coisa que não ocorre com frequência. Por outro lado, essa situação facilitava as construções dessas barragens durante estiagens. A mão de obra utilizada era compreendida desde grupo de tropeiros que vinha de toda parte até mutirões organizados, incluindo adultos e crianças. Como eu e meus 4 primos sabíamos ler e escrever, fomos prontamente convocados pelo meu avô. A ideia era fazer o apontamento de quantas cargas de barro os tropeiros estavam transportando por dia, da escavação para o alicerce da construção. Tal decisão fora tomada pelo meu avô porque havia suspeita de que os tropeiros estavam fazendo corpo mole, no sentido de prorrogar a obra e, consequentemente, ganhar mais do que o merecido. Nos nossos apontamentos, eu e meus primos, na maior boa intenção, se bem que, de bem intencionados, o inferno deve estar cheio. Então resolvemos deixar de registrar algumas cargas, o que, teoricamente, recuperaria o cambalacho supostamente feito pelos tangedores de jumento. Meu avô, sujeito demasiadamente honesto e extremista, recebera denúncia de que seus netos estavam roubando em seu favor. Isso acontecera porque a tropeirada estava atenta, contando em paralelo as caçambadas de barro. A denúncia logo provocaria rumores e mais rumores que naquela manhã não iria haver mais atividades, porque uma reunião de emergência teria sido convocada pelo dono da obra. Eu e meus 4 primos fomos duramente repreendidos na frente de todo mundo, passando uma vergonha danada. Meu avô se manifestou naquele ambiente silencioso e ao mesmo tempo caótico, dizendo: meus caros netos, saibam que não gosto de ser enrolado, mas também não quero nada de ninguém. Por causa dessa situação, que feriu nossa moral e costumes, determino aqui que, na tarde de hoje, todos os 50 tropeiros e seus respectivos animais aqui presentes serão dispensados de suas tarefas, mesmo sendo mantido o pagamento, e a produção que seria obtida hoje por toda essa força de trabalho será compensada pelo esforço de vocês 5, que vão dar um jeito de suprir a obra com a mesma quantidade de material, sem prejuízo de prazo e produção, que iria ser realizada
nas próximas 5 horas. Eu, como sempre, abordando na hora errada, levantei a mão e pedi a palavra. Sim. Interroga meu avô com aquela postura pedante. Meu avô, vou te falar uma coisa. Nem que a gente se esbagaçasse de trabalhar nesta tarde, essa missão não ia ser cumprida não. Não vê que tal tarefa é impossível de ser executada assim? Além do mais, por 5 míseros moleques? O velho, invocado que só um porco mijando, olhou para um lado, olhou para o outro e despejou sua indignação. Ô Zé Goela, por acaso você conhece a fábula do coelho e o macaco? Não, respondi curioso. O vô continuou. Pois bem, certa vez, um coelho preso numa ilha deserta, com uma fome miserável, se limitava a olhar para outra ilha que era bem próxima, coberta por uma plantação de cenoura. O detalhe era atravessar a faixa de água entre as duas ilhas para matar a sua fome. Um macaco se aproximou do coelho e disse: por que você não vai lá do outro lado, pega umas cenouras para comer? Não tem como fazer isso não, se justificou o coelho, tal qual você se manifestou aqui. Foi exatamente aí que o macaco esclareceu melhor. Você vai fazer assim, disse o macaco. Tu vais ali na margem, vira peixe, nada até o outro lado, vira coelho de novo, come uma ruma de cenoura naquela ilha, vira peixe novamente, nada de volta para cá. Quando finalmente assumir a condição de coelho, tá tudo acertado. Aí o coelho, indignado com o tamanho absurdo daquele conselho, esbravejou o macaco. Não vê que tal missão é impossível? O macaco respondeu: eu dei a ideia, o resto é com você. Então, meus caros netos, só tenho uma coisa para dizer. Se virem! Aquele coroa desgraçado deu as costas para todo mundo dali, como quem dizia: cuidem de corrigir vossa cagada. Ouça o relato a seguir. O meu avô percebeu que tinha coisa errada. Como ele era um homem honesto, ele percebeu que nós, apontador, estava roubando dos tropeiros. Quando ele percebeu, porque os tropeiros estavam em outra contagem e estavam vendo que nós estávamos roubando eles para meu avô. Meu avô fez uma reunião. Na reunião foi descoberto que em cada tarde os comedores de rapadura apontador estavam roubando as cargas de 50, o trabalho de 50 jegue. O que é que meu avô fez? Com aquela tipo brutalidade, mas uma brutalidade de respeito, porque ele nem roubava de ninguém, nem deixava ninguém roubar para ele. Foi deu um castigo em nós, para fechar essa tarefa de 50 jegue, em carro de mão. Moleque ficou com o pé estourado, perna inchada, dedo roído de dar topada em torrão de barro. Foi uma lástima, foi uma coisa desastrosa que até hoje nós temos a marca disso. Infelizmente, isso era o funcionamento do respeito que esses velhos antigos, rapaz, tinham. Era um carrancismo que eles tinham, mas era certo. O cara tinha que aprender em cima de uma brutalidade dessa, o respeito e como não querer nada de ninguém. Querer só realmente o que era dele.